Eu vou dar continuidade hoje à parte 2, continuação disso daqui de CLP, certo? Que são, a gente parou aqui na última aula. A gente vai entrar numa parte mais relativamente delicada, mas é uma parte que eu considero até que fácil, dependendo da situação, certo? Mas é algo que a gente precisa estar atento, porque define muito a questão de utilização, certo? Vou começar. Como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, a gente, no CLP, a gente tem dois tipos de interfaces, que são interfaces de comunicação, que podem ser tanto digital quanto analógicas, certo? Desculpa aqui que eu tô bocejando um pouquinho. Mas essas duas entradas aqui, ó, a gente tem duas entradas. Uma do tipo digital e uma do tipo analógica. E a gente tem outras duas tipos de saídas que são digitais e analógicas também. Certo? A gente vai entender a partir desse ponto o que são as duas e quando a gente deve usar esses dois tipos de entrada, certo? Mas antes a gente tem que lembrar alguns conceitos, certo? Principalmente nessa parte de processos industriais, que entram esses dois tipos de processos, que são os que a gente já tinha estudado anteriormente, mas que a gente volta aqui mais uma vez, certo? O primeiro deles são os processos contínuos, certo? Esses processos contínuos, eles são um tipo de processo que ele sempre vai ter saídas contínuas. Então, eles vão sempre ter uma resposta a uma atividade específica, certo? Já os processos discretos ou manufaturados, certo? São aqueles que possuem produtos enumeráveis, como na produção de autopeças. Ou seja, você vai fazendo aos poucos. É como se você tivesse, como o exemplo já diz, quando você vai produzindo caixas, como tá aqui, ó, você tem segmentos, né? Você tem a primeira caixa, a segunda caixa, a terceira caixa, quarta caixa, por aí vai. Quando a gente fala de processos contínuos, a gente não tem esse tipo de contagem, certo? E nisso aqui, a gente aplica tanto os conceitos de digital quanto os conceitos de analógico, certo? Já esses processos por batelada, nossa, essa palavra é horrível, são os processos híbridos, no caso, né? Eles possuem essas duas características ao mesmo tempo. Mas onde é que eu quero chegar? Quando a gente fala de sinal digital, certo? Vocês já devem ter visto esse conceito de sinal digital em diversas áreas diferentes, mas a descrição é basicamente sempre a mesma coisa, certo? Eles são sinais que sempre, na maioria das vezes, vão aparecer aqui nos processos discretos, certo? Basicamente, o que é um sinal digital? É um sinal que ele só possui dois estados, né? Que é o 0 ou 1, como a gente já tinha estudado aqui. E ele pode variar esses estados de acordo com o tempo. Ele pode estar o tempo todo 1, ou ele pode estar o tempo todo 0, ele pode estar como está aqui na imagem, ó. Ele pode estar 1, 0, 1, 0 e 1, 1, certo? Basicamente, a única variação que vai existir é entre 0 e 1. Ou a gente pode dizer ligado ou desligado o tempo todo, certo? Esse tipo de sinal são sinais comuns, digamos assim. São sinais que boa parte dos sensores ou dos atuadores hoje trabalham com esse tipo de sinal. Deixa eu adiantar, certo? Aí dentro desse sinal a gente tem a questão das entradas, certo? Eu peguei essa foto aqui como exemplo de um CLP da Honeywell,
eu não sei falar exatamente o nome, mas é esse nomezinho que tá aqui, certo? Ele é um diagrama, ele tem o formato de um diagrama para vocês terem uma ideia basicamente de como é que funciona esse CLP, certo? O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, a questão das entradas digitais e das saídas digitais, certo? Lembrando que essas saídas, elas precisam ser alimentadas, certo? Normalmente, uma entrada ou saída digital, ela trabalha com 24 volts, certo? Normalmente, digital, ela só tem dois estados, que é o 0 e o 24. Ou seja, ou ela está no estado 0, ou ela está no estado 1, certo? Ou seja, ela liga alguma coisa, ela desliga essa coisa, tá bom? Basicamente, essas entradas, elas são responsáveis por coletar informações de sensores digitais, certo? Sensores, por exemplo, que detectam a presença ou não de um objeto, certo? E esses sensores podem variar dentro dessas categorias, os indutivos, capacitivos, magnéticos, ópticos, independente da categoria a qual ele se enquadra. Se esse sensor ele identifica a existência de algo, seja lá o que for, ele só pode atuar em duas posições. Ou ele está detectando algo, ou ele não está detectando nada, certo? Então, normalmente, as entradas digitais, elas são utilizadas para fazer conexões com esses tipos de sensores, com esses tipos de dispositivos que coletam alguma informação, certo? Ou, por exemplo, se a gente pegar uma chave e a gente quiser ligar ela numa entrada digital, a gente também pode, porque a gente está dando informação de atuação de entrada daquela chave, ou daquele botão, ou daquela botoeira, não sei. Depende muito da utilização, certo? Mas sempre associe a questão das entradas digitais aos sensores que se comunicam de forma digital, ou seja, eles detectam algo, e as chaves também, ou interruptores, ou seja lá o que for. Mas qualquer dispositivo que atue no sentido de apresentar apenas dois estados de utilização. Tá certo? Aqui tem alguns exemplos de entradas digitais que eu coloquei, está vendo? Que todos esses exemplos aqui, eles só possuem dois estados possíveis, né? Ou ele é 0 ou é 1. As botoeiras, as chaves, ou aqueles detectores de fim de curso também, sensores de proximidade indutivos ou capacitivos, chaves comutadoras, termostatos, pressostatos, controles de nível, ou seja, boia. Lembrando que esse controle de nível, dependendo da situação, você vai ter dispositivos que conseguem detectar exatamente qual é o tipo de nível exato. Aí a gente já cai para outra categoria, certo? Mas se a gente quiser utilizar, no caso de uma boia, para fechar ou abrir uma determinada vazão de água, normalmente você não detecta o meio termo dela. Você detecta ou se ela está aberta, completamente aberta, ou se ela está completamente fechada, certo? Isso vai variar muito de acordo com os dispositivos. Ó, aqui tem um pouquinho de teoria, certo? Ó, a comutação executada em um sinal digital de corrente contínua na entrada de um CLP pode ser de dois tipos. Do tipo N, ou source, certo? Que é quando o CLP reconhece na entrada o potencial negativo da fonte de alimentação. Ou tipo P, que é o que eles chamam de sink, quando ele detecta um potencial positivo na fonte de alimentação, certo? E ambos
os casos, seja o tipo N ou tipo P, se não houver a presença de sinal, ele vai automaticamente assumir o nível lógico 0, certo? Nesse caso aqui, no tipo N, ele assume o 0, certo? E no tipo P, ele vai assumir o nível 1. Como assim? Vamos esclarecer melhor isso aqui, certo? Quando a gente fala aqui do tipo P, que é o tipo Sync, certo? É porque normalmente a entrada que eu vou conectar aqui, certo? Ela vai estar já. Imagine que eu vou conectar ele aqui e o meu conector aqui do CLP, tá vendo? Esse daqui, ó. Ele automaticamente ele vai estar fechado. Ou seja, ele vai estar no nível lógico 1. Certo? Ele automaticamente faz isso aqui, ó. No tipo P. Ou seja, ele já vem automaticamente ativado. O primeiro estado que o meu CLP vai entender desse tipo, dessa conexão no tipo Sync, é que aquilo ali está ativo, certo? Então, ele assume o quê? Que quando eu coloco uma entrada, ela vai estar automaticamente no nível alto, ou seja, no 24 volts, e eu vou ter um estado no nível 1. Ou seja, se isso aqui fosse um interruptor, como está demonstrando aqui, ó, ele vai estar automaticamente fechado assim que eu conectar, certo? Então, já no tipo N é o inverso, certo? Olha o que acontece aqui, ó, na minha entrada. Quando eu estou, entre aspas, no nível alto, o meu estado é o nível 0, certo? Vocês ainda não estudaram a questão de transistores, mas quando vocês estiverem estudando a questão dos transistores, vocês vão entender melhor essa questão do tipo N e tipo P, que é quando algo ele já vem pré-determinado. Vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar do LED RGB, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. LED RGB. Vocês já devem ter visto. Opa. Um LED RGB, como esse daqui, ó. Ele tem dois tipos de pinagem que podem ser feitos, tá vendo? Esse daqui, ele me diz o seguinte, que as perninhas aqui que eu tenho as cores, tá vendo? Elas devem ser ligadas num polo negativo. E esse anodo aqui, ele vai ser no positivo, certo? Mas existem LEDs dessa categoria, por exemplo, que são invertidos. Que eles são, as cores eles são no positivo e a fase, digamos assim, o terra, depende da situação, ele vai ficar negativo. O que acontece é que alguns dispositivos, na parte de automação, eles assumem esse tipo de pinagem. E é algo relativamente comum, certo? Porque às vezes, normalmente você pode precisar trabalhar com um estado desligado nativo, assim que você inicializar. Porque normalmente alguns dispositivos, eles vêm naturalmente ligados, eles vêm no nível alto, e que dependendo da situação, você tem que programar para que quando se inicialize o CLP, ele faça com que aquele nível saia do 1 para o 0. E isso é ruim, porque você vai ter que esperar o CLP inicializar, fazer toda a leitura das portas e rodar o programa que você escreveu para ele colocar aquele dispositivo naquele estado inicial, entendeu? Então, se isso for uma chave que ativa algo,
possa ser que até ele fazer esse reconhecimento de estado da porta original, ele faça com que um motor se ative ou uma lâmpada ligue erroneamente, entendeu? Então isso é uma coisa que pode durar segundos ou quartos de segundo, só que isso interfere no funcionamento de um sistema. Então, se existe hoje esses dois tipos, P é o tipo Sync e o tipo Source, que são os inversos complementares um do outro. Às vezes o dispositivo ele precisa estar no estado inverso inicialmente do que ele vem de fábrica, e a gente precisa definir isso no CLP, a gente precisa definir isso na fonte. Né? Então isso é uma coisa relativamente boa, porque poupa na hora de você fazer a programação daquilo ali, se ele já é invertido na fonte. Certo? A gente vai ver isso daqui detalhadamente na hora da programação também. Tanto a gente tem entrada, quando a gente fala de entrada, imagine que aqui a gente tem o nosso CLP, certo? A nossa entrada aqui, outra entrada. A nossa entrada pode ser nossa botoeira, pode ser nossa chave, pode ser um sensor, certo? Pode ser qualquer coisa aqui que vai enviar um sinal aqui para dentro, certo? E quando a gente fala de saídas digitais, são dispositivos que vão ser conectados ao CLP também e vão ser controlados nesses dois níveis lógicos também. A gente tem alguns exemplos aqui, como os relés, os contadores, os relés de estado sólido, solenoides, válvulas, inversores de frequência. Eu não vou entrar muito no mérito dos relés, porque tem apresentação sobre isso, exatamente, certo? E eu já tenho um material específico sobre isso que eu vou saltar para vocês também. Mas o que acontece? Os relés, eles são dispositivos de comunicação, de ativação, de altas tensões, que normalmente o CLP, como a gente já estudou antes, ele trabalha, principalmente quando a gente está falando de sinal digital, a gente trabalha o quê? Com 24 volts no máximo, né? E aí, às vezes, você quer ligar um motor, e esse motor ele trabalha em 110 ou 220. E eu quero ativar esse motor todo dia às 4 da tarde, certo? Eu não tenho como fazer essa programação diretamente aqui, né? Diretamente no meu motor. Vou botar aqui no motor. Então, o que é que eu vou fazer? Ele vai estar conectado ao meu CLP aqui, ó, através de um relé, certo? Vou chamar de R aqui, ó. Esse meu relé aqui, nossa, ficou ruim. Esse meu relé aqui vai estar em comunicação com o meu CLP, certo? E aqui dentro do CLP eu vou ter uma programaçãozinha dizendo lá que quando o relógio bater 16, vai ser igual a 1. Ou seja, eu vou ligar esse meu motor. Aí o que é que vai acontecer? O CLP vai enviar esse sinal para o meu relé e o meu relé vai ativar o meu motor, certo? Então, os relés, eles são dispositivos que se comunicam através de saídas digitais justamente por isso, porque ele só reconhece dois estados. Ou você tem que ligar ou desligar alguma coisa. Ou ele está 0 ou ele está 1, certo? As solenoides também, não sei se vocês já viram, normalmente naqueles projetos de automação de plantação, o que acontece é o pessoal colocar solenoides na ponta das mangueiras de como é que se diz? Ai, meu Deus. Naquelas mangueiras de irrigação, certo? Normalmente elas estão ligadas a uma bomba que leva aquela água para um repositório, por exemplo. E a partir daquele lugar ali, eu preciso ativar a água para irrigar 2 vezes ao dia durante 30 minutos, por exemplo.
Então, eu preciso de um CLP, de uma placa, que faça a comunicação digital com essa solenoide, que a solenoide só vai entender também dois estados. Ou ela está ligada, ou ela está desligada, certo? Então, o CLP aqui com as saídas digitais, ele serve para enviar sinais de ativação ou desativação, tá bom? Aqui, ó, a gente vai entrar agora um pouquinho na parte dos sinais analógicos, tá bom? Esses sinais analógicos, eu gosto sempre de fazer uma comparação quando eu falo sobre sinais digitais, sinais analógicos, com o que a gente tem hoje com relação à televisão. Eu não sei se vocês sabem, mas há alguns anos, há uns 5 anos mais ou menos, a nossa rede de cobertura de televisão saiu de sinal digital ou do sinal analógico para um sinal digital. E isso aconteceu por conta da telefonia, né? Porque a quantidade de dispositivos que a gente tem que se comunica através da rede telefônica, através da internet, hoje é enorme. E as bandas de sinais analógicos, antigamente, eram muito mais ocupadas pelo rádio e pela TV. E com esse avanço aí, o sinal analógico, apesar de ser um pouquinho precário, digamos assim, às vezes, na maioria das vezes ele é o que melhor tem cobertura. É o tipo de sinal que até hoje vai mais longe que qualquer outro, certo? Então, o que aconteceu? Quando pediu para os sinais da TV virarem digitais, foi para justamente essa banda que ficava aqui no meio, ó, que era ocupada pela TV, fosse ocupada pela telefonia. E aí, quais são as diferenças dos sinais da TV digital e da TV analógica? A TV digital, qual é a maior característica? Para ter sinal de fato, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter som e você tem que ter imagem ao mesmo tempo. Se você não tem esses dois, o que acontece? A imagem começa a travar. Basicamente é isso que acontece. Quando a gente tem um sinal analógico, a gente tem um sinal que ele é mais ou menos como se fosse essa curva aqui, ó. Ele é um sinal contínuo, ele tá ali o tempo todo, e ele pode ter picos altos e picos baixos. Na TV, por exemplo, antigamente, às vezes você só ouvia o som, ou você só ouvia a imagem, ou você via preto e branco, ou você via o chiado, mas sempre tinha um ponto de sinal ali. O digital, ele já é o contrário. Para existir a transmissão, eu tenho sempre que estar no 1. Se eu cair para o 0, imagine que é assim, ó. Se eu cair para o 0, eu não tenho sinal. Ele trabalha nesse formato aqui, ó. Certo? Já o sinal analógico, ele está sempre ali. Certo? Por isso que a gente chama o sinal digital de sinal discreto. Porque ele aparece às vezes. Certo? Mas tem momentos que ele some também. Quando a gente fala de sinais analógicos, a gente está falando literalmente dos processos contínuos. Certo? Ou seja, o processo está sempre acontecendo, não necessariamente na mesma intensidade o tempo todo, mas ele está acontecendo, certo? E durante esse tempo que ele está acontecendo, ele pode assumir diversos valores dentro dessa variação, certo? Aqui tem uns exemplos, certo? Como alguns tipos, o tipo pneumático e o tipo elétrico, certo? Aqui, vou pegar o elétrico como exemplo. A gente tem variações de tensão e de corrente. No gás, a gente também tem algumas variações de ocupação de espaço baseado em volume. E por aí vai. Mas basicamente o que acontece no CLP, nas entradas analógicas, é que ele vai permitir a gente fazer um monitoramento de grandezas
que são enviadas normalmente por sensores, como sensores de pressão, sensores de vazão, de nível, de pH, corrente, temperatura, entre outros, outros sensores que fazem medidas exatas, certo? Por exemplo, vocês precisam monitorar a temperatura de um determinado local de produção e essa temperatura tem que estar sempre acima de, sei lá, ou tem que estar sempre abaixo de menos 2 graus, certo? Então, essa medida aqui, ela não pode acontecer de vez em quando. Por exemplo, você não vai colocar um tipo de medida de temperatura para ser feita de 1 em 1 hora, entendeu? Você vai fazer ela todo instante. Porque já pensou que se você fez a leitura aqui, aí ela deu o grau que você queria, aí quando chegar aqui na segunda hora eu fiz ao contrário, né? Era para ser aqui e subir, mas tudo bem. Mas, e quando chegar aqui nas 2 horas depois, o que vai acontecer? Teve uma queda da temperatura, um aumento da temperatura nesse intervalo de tempo, só que você não conseguiu fazer o monitoramento porque na sua programação você definiu para a leitura ser feita de 2 em 2 horas. Aí você vai acabar perdendo todo o processo que você tinha ali envolvido, certo? Então, esse tipo de entrada, ele é dedicado a sensores que fazem medidas contínuas, certo? E a maioria dessas grandezas são grandezas de temperatura, de pressão, de vazão, não de ativar ou desativar nada, certo? Normalmente as entradas analógicas são responsáveis por monitorar a questão do estado físico, o estado físico não é uma palavra, mas o estado de temperatura, o estado de comportamento do que está sendo produzido, do que está sendo analisado naquele exato momento, certo? Normalmente no CLP, as entradas analógicas elas são medidas em bits, porque o que acontece? A gente sabe que qualquer circuito digital, ele só entende 2 coisas, né? 1, ou 0 e 1, certo? Então, como é que a gente trabalha com entradas analógicas quando a gente só tem esses 2 tipos de medida, certo? O que acontece é que para suprir essa necessidade de conversão, o que acontece é uma conversão, literalmente, da informação que está sendo recebida ali. E essa medição, ela, em vez de ser feita em, por exemplo, aqui está menos 2 graus. O que a gente tem é uma medição de bits, certo? De informações coletadas, que é convertida na nossa medida, na nossa grandeza que a gente está acostumado a ver, certo? Aqui tem as medidas mais comuns, que é 8, 10, 12, 16 bits. Aí aqui na definição, ó, uma placa de entrada analógica de 0 a 10 volts, com uma resolução de 8 bits, permite uma sensibilidade de 39,2 milliwatts, não sei se estou falando certo, mas vou resumir em português para a gente entender melhor. O que acontece? Quando eu tenho uma faixa, vamos supor que a minha entrada desse sensor aqui, ele varia de 0 a 10, certo? E a gente tem uma resolução de 8 bits. O que é que acontece? A informação, a atualização aqui vai ser armazenada em 8 bits, certo? E o valor vai ser definido pela essa quantidade de bits que eu permito armazenar. Traduzindo para o nosso português, quanto maior essa questão de resolução de bits, mais precisão eu tenho. Como assim? Vou mostrar aqui no meu gráfico, certo? O que acontece? Esse daqui, ó, é um exemplo de conversão com 1 bit, tá vendo? E isso daqui, esse triângulo azul, é o meu valor analógico, certo? O que acontece é que eu vou pegar esse valor analógico e converter ele ao binário,
tá certo? Por essa variação aqui pequena de 1 bit, o que é que eu tenho? Eu só posso dizer o seguinte, que o meu sensor analógico aqui, ele identificou 2 estados. Ou existia uma temperatura mínima ou existia uma temperatura máxima, certo? A nível de explicação, isso daqui não tem valor nenhum, até porque ninguém vai usar 1 bit como parâmetro para conversão, certo? Mas quando a gente vai subir nas escadas, ó, deixa eu voltar. A gente entende que a gente tem uma agregação de mais valores, certo? Quando eu estou usando 2 bits, eu vou gerar valores nesse sentido aqui, ó. E quando eu gero valores nesse sentido, aí a gente volta para aquela tabela de conversão de binários para números decimais. E a gente aplica essa conversão dentro desses valores que são gerados, certo? Quando eu tenho 1 bit, como eu mostrei anterior... Opa! Peraí que eu saí da página. Deixa ele carregar. Quando eu tenho 1 bit aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha tabela só vai gerar valores de 1 e 0, né? Isso não vai me dizer qual é a temperatura de jeito nenhum. Quando eu vou para 2 bits, eu já tenho a possibilidade de conseguir números com 2 dígitos, certo? E esses números eu vou converter lá na minha tabela com 1 e 2, tá vendo? E aqui vai dar, só que aqui vai dar no máximo de 0 a 3. Só que aí quando eu vou subindo a quantidade de bits, eu vou aumentando esse valor. E com esse aumento de valor, eu vou conseguindo determinar qual vai ser o valor real daquela leitura que eu estou fazendo ali. Normalmente, gente, o que acontece? Em placas, seja um CLP ou seja uma placa independente, que vocês tenham sensores analógicos, é preciso fazer uma conversão, é preciso fazer uma fórmula de conversão de dados que são obtidos ali na hora da leitura, certo? Cada sensor tem a sua peculiaridade. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo no Tinkercad. Esse é um site legal para quem quiser, por exemplo, aprender Arduino. Ele dá para vocês simularem a placa e a programação. Eu vou logar aqui. Deixa eu ver. Opa, já é... Aqui também tem algumas coisinhas de 3D. É interessante. Deixa eu voltar. Essa. Eu vou pegar aqui qualquer um. Pegar esse. Isso aqui é muito bom para quem quer aprender algumas coisinhas de eletrônica. Vou apagar esse aqui. Opa. Porque a gente não vai usar esse aqui não. Deixa eu ver aqui um sensor. Aqui não vai ter nenhum sensor de... Mas eu vou pegar esse aqui. Ó, esse aqui é um... É um sensorzinho. E o que é que ele faz, ó? Quando eu giro aqui o meu... Qual é o nome disso aqui? Esqueci até o nome agora. Meu Deus do céu. Ai, pera aí. Esqueci o nome da peça agora. É uma resistência. Meu Deus do céu, tô ficando velha, gente. Tô lembrando mais nem o nome das peças. Ai, deixa
Deixa eu pesquisar aqui. Resistor. Meu Deus do céu, não lembro mais não os nomes. Real. Me deu um branco total aqui agora. Um potenciômetro aqui, ó. Meu Deus. A idade tá batendo nas costas. Ó, o que acontece? Aqui a gente tem um potenciômetro, certo? Ele tá ligado... Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Ele tá ligado a uma porta positiva, um VCC, certo? Ao terra, que é o que a gente chama de negativo no popular, e ele tá ligado aqui a uma porta analógica, tá vendo? O que é que esse programinha que ele tá escrito aqui tem, ó? Pra vocês terem noção, o programa é só o que tá preto e colorido, o que tá laranja é comentário. O que é que isso daqui faz? Ele vai fazer a leitura de variação de voltagem que tá entrando aqui na placa, certo? Não sei se vocês sabem, mas um potenciômetro, que é esse aqui, potenciômetro, certo? Ele apresenta várias características, ele pode ser linear, ele pode ser o mais comum, que é o redondo, mas ele é uma resistência variável. Então, ele pode ir de 0, até 10k ohms, certo? Só você girando essa palhetinha aqui. Aí o que acontece? Numa placa como essa do Arduino aqui, ó, eu preciso fazer uma fórmula de conversão de valores para a minha placa entender que valor é esse. Por quê? Porque as placas em geral, seja o Arduino, seja o CLP, ele não entende voltagem. Ele não entende o que é temperatura, ele não entende nada no final das contas. Então, é necessário que a gente faça essa conversão quando a gente estiver fazendo o programa, para a gente obter essas características, certo? E assim, professora, e como é a fórmula que eu tenho que usar? Essa fórmula vai depender muito do sensor que você estiver utilizando. Então, é muito situacional, certo? Aqui eu estou dando um exemplo básico, ó. Se eu iniciar a simulação aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, vou dar o zoom, tá aparecendo 0, né? 0 é a leitura daqui, ó. Se eu giro, ó, tá vendo? Como isso aqui é uma porta de 5 volts, ele só vai de 0 a 5. Quando eu vou girando o meu potenciômetro aqui, ó, ele vai de 0 a 5. Ele vai criar uma resistência. Quando ele tá aqui desse lado, ele tá fazendo a leitura do 0, tá vendo? Quando eu vou girando, eu vou conseguindo basicamente todos os valores. Essa é a diferença entre um sinal analógico e um sinal digital. Se isso daqui fosse digital, eu só iria conseguir ou 5 ou 0. Eu não iria conseguir esse meio termo aqui, ó. Tá vendo? Essa variação aqui não existiria para mim. Essa é a diferença primordial entre analógico e digital, certo? Deixa eu só continuar aqui que a gente tira mais dúvidas. Como as entradas, vocês já entenderam basicamente o que a entrada faz, né? A leitura de valores específicos que ela faz. Já as saídas, ela é basicamente a mesma coisa, só que ela é bem mais limitada, certo? Quando a gente precisa de giros específicos, por exemplo, quando a gente trabalha com motores e posições específicas, a gente precisa de uma saída analógica para controle. Ou fazer uma conversão de uma saída digital para analógica, mas aí é outra viagem que a gente pega, certo? Mas basicamente, 2 exemplos de dispositivos que conseguem se comunicar com essas saídas é um inversor de frequência e uma válvula proporcional, certo?
Normalmente, as saídas analógicas, elas são utilizadas com dispositivos que você precisa determinar posições exatas, que você precisa determinar angulações específicas para determinadas situações, certo? Ó, essa parte sobre digital e analógico é só até aqui. O que é que eu quero que vocês façam a partir de agora, tá bom? Eu preciso que vocês façam uma pesquisa rápida sobre dispositivos que podem ser manipulados analogicamente, certo? Da indústria, e dispositivos que podem ser manipulados digitalmente da indústria também, certo? E aí amanhã, o que é que eu queria? Amanhã eu queria que quem puder entrar no Meet para a gente fazer um debate e eu apresentar umas simulações nesse sentido, como eu fiz aqui agora com a questão do Arduino, certo? Eu queria mostrar para vocês outros exemplos que eu tenho físicos que mostram as particularidades desses dois estados, que é o que a gente vai utilizar bastante daqui para frente, certo? Vou ler aqui os comentários que eu não li, para não coisar minha linha de pensamento. Vamos lá. João disse que postou uma foto no grupo lá do modelo. Everson perguntou se esse slide está disponível. Esse daqui eu só vou postar assim que eu terminar, certo? Normalmente, não sei se vocês já perceberam, mas eu faço isso, né? Eu explico, quando eu termino eu pego e boto o slide lá, certo? Aqui é a segunda parte, eu vou colocar. Mais nenhuma pergunta? Me contem aí, tô esperando ver o que, é que vocês vão falar. Alguma dúvida? Alguma coisa ficou confusa? Me diga aí, que eu já tô com a memóriazinha ruim. Eu vou abrir aqui para vocês esse simulador. Ele é bom também. Eu gosto dele. Se eu não me engano, o João tinha me dado outra sugestão, certo? Deixa eu ver. Eu tô olhando a foto que o João mandou aqui no grupo. Isso. Isso. Esse daí que o João. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o projeto que eu já tinha feito, porque eu já quero cair direto no parte aqui. Tá em inglês, infelizmente. A maioria, acho que 90%, 99% dos programas sobre automação, eles são em inglês, gente. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Eu não vejo o inglês como barreira, porque quem quer trabalhar em indústria sabe que a maioria dos programas vem da gringa, que a maioria das ferramentas não foram feitas para serem em português, certo? E vocês vão precisar usar, independente de qualquer coisa, certo? Ó, o que é que eu queria mostrar para vocês? Aqui, nessa parte de virtualização, tá vendo? Esses botões e essas lâmpadazinhas, eles já são símbolos pré-definidos, tá vendo? Aqui tem vários tipos de controles. Amanhã eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês com potenciômetros, com essas barras de display, com alarme. Aqui tem algumas coisas para colocar mensagens, tempo e data, tá vendo? Cada um tem algumas representações visuais. Mas essa parte eu só vou entrar de fato, quando a gente começar a parte de programação. Porque apesar de ser bonitinho e a gente ter imagens, o que conta no final mesmo é isso aqui, certo? Se a gente não
entender como é que é feito, a gente pode acabar batendo um pouquinho na trave, certo?